Fala galera, mais aí um momento especial da aula de Geografia de Rondônia. Professor Rogério aqui juntamente com meu brother. E aí galera, professor Jorge, nosso nome tá aí, hein? Nos materiais, e agora nós vamos acompanhar vocês aí na aula 2, a aula brilhante ministrada por esse garoto aqui. É isso aí galerinha, então vamos lá na tela direto para nossa aula 8.2, nossa aula de revisão sobre o meio ambiente. Falamos aí sobre a questão do histórico, professor Jorge, de ocupação do estado de Rondônia, que essa ocupação principalmente a partir do período da década de 70, com projetos de implantações aqui no estado, como o que o INCRA liderou esse projeto, boa parte desse projeto de colonização aqui de Rondônia, gerou vários impactos de ordem ambiental no estado de Rondônia. Porque o que é interessante a gente relembrar para o nosso querido aluno é que onde tem o homem, ele vai precisar ocupar um espaço. Sim, claro. Esse espaço geográfico ele vai ser modificado. E provavelmente, para ele ser modificado, não tem como, Rogério, vai ter que tirar plantas, vai ter que tirar árvores, vão ter que plantar, vão ter que fazer a casa. E assim você multiplica essa situação pelas milhares de pessoas que vieram para Rondônia nesse período, né? Muito bem, galera. E vale lembrar, professor Jorge, que eu falei o seguinte, ó, década de 60, galera, década de 70, as tecnologias, não era igual a tecnologia do presente, os recursos, então, assim, não tinha tanto cuidado se compararmos com dias atuais. Não estava tão em voga essa questão do meio ambiente, né? Como a gente conhece hoje, o cuidado e a consciência que a gente tem que levar, inclusive para você, jovem, que está aí. É isso aí. Vamos lá na tela, voltando, galera. Então, esse processo aí acabou contribuindo para a gente verificar diversas mudanças que transformaram esse espaço que viria a ser Rondônia, que Rondônia, só lembrando, foi criado em 1981, né? O estado, né? Isso. O estado de Rondônia. Então, esses projetos acabaram, contribuindo para a gente poder observar essa situação aí, né, professor Jorge, do avanço do desmatamento em Rondônia nesse período aí da década de 70 e também até a década de 90. E a gente tem esse mapinha que representa o quê? Essa evolução em período diferente, ó, 2000 e 2005. E nós temos outras imagens também durante a aula, apresentando para vocês, que representava dados mais recentes da questão do meio ambiente, desmatamento em Rondônia. Então, galera, eu quero falar para vocês o seguinte: esse processo de transformação da paisagem acabou acarretando vários problemas quando a gente fala na questão ambiental no estado de Rondônia. Temos aqui outras informações aí da evolução do desmatamento em Rondônia no ano de 2010 e 2016, que a gente explicou para vocês. Depois vocês entram com mais detalhes e façam a verificação desses mapas para você poder entender se aumentou, se avançou a questão do desmatamento em Rondônia. Certo, professor Jorge? Perfeito. Olha aí. No primeiro semestre de 2020, Rondônia teve um aumento de quase 30% nas áreas de desmatamento, se comparado no período de 2019. Então, galera, olha, então nós estamos em plenos 2022, então ainda estamos tendo caso ainda de muito desmatamento em Rondônia. Embora já tenhamos passado pelo boom, né, da década de 70 e 80 até nos anos 2000, de chegada do imigrante. No entanto, isso ainda continua acontecendo e por diversos fatores, esses que já não são mais da própria colonização em si. Porque a colonização já aconteceu. Sim, já são outros motivos, não é isso, professor? Muito bem. Vamos lá, galerinha. Inclusive, a gente pode até citar como exemplo, né, as madeireiras, que continuam em plena atividade. Então, isso também ainda gera um grande impacto ambiental. Muito bem. É isso aí, galera. Então, apresentamos aí durante a aula para vocês a questão da evolução do desmatamento e a gente observa aí nesse período aí de primeiro semestre de 2020, Porto Velho liderando a questão aí do desmatamento em Rondônia. Falamos também sobre as principais consequências ao meio ambiente e por conta aí do projeto de assentamento do estado de Rondônia nesse período da década de 70 até 90. Então, ação antrópica, desmatamentos e queimada, perda da biodiversidade aqui do estado, erosão,
tensões sociais aqui em Rondônia por conta da terra, população, comunidade local, tensão entre a comunidade que estava chegando no estado de Rondônia e também a comunidade que já vivia aqui nesse local, que eram os indígenas, e também acaba, de certa forma, o desmatamento contribuindo para a questão do efeito estufa. Certo? Perfeito. É isso aí, galera. Então a gente fez a nossa revisão e da aula 8.2. Agora você vai ter essa oportunidade de colocar em prática aí a questão da sua atividade e a gente volta, professor Jorge, daqui a pouquinho só para conferir que essa galera top da mediação gabaritou as questões. Beleza, até daqui a pouco. Valeu, galera. Tchau. E aí, galera? Depois dessa excelente aula do nosso querido professor Rogério, a gente tem certeza aí que conseguimos fazer com que o nosso querido aluno conseguisse detectar esse movimento geográfico, do espaço geográfico dentro do tempo, né? A questão do tempo. A gente tem como premissa, dentro da geografia, o espaço geográfico, mas também o tempo. Então, a gente falou de coisas, você falou de coisas específicas dessa migração e também em décadas, né? Priorizando principalmente década de 70, 80, e esse impacto dessa ocupação humana no meio ambiente. Claro, não foi isso? Com certeza. E aí, será que a garotada aí acertou as questões, professor? Eu acho que sim. Vamos agora confirmar e vamos vibrar a cada acerto de você aí com o seu professor presencial. Beleza, galera? Vamos lá. Atividade de sala. Bora. Questão 1. Sobre os projetos de assentamento dirigido, é correto afirmar que A. Foi criado pelo IBAMA para conter e controlar o desmatamento feito pelos colonos em Rondônia? B. Nestes projetos, o INCRA assumiu responsabilidades de organização territorial, implantação da infraestrutura e selecionou e assentou os beneficiários? C. Não há relação desses projetos com desmatamento em Rondônia. E, professor Rogério, essa daí aí um aluno já... Opa, ele gritou, né? Isso aí ele já lembrou de cara, né? Que vibrou. Estranho. É mesmo, olha só. Quando vem na questão, né, professor Jorge, aí, ó, essa palavra não, né? O cara já tem que ficar em atenção, né? Atento. Olha só, preste atenção que o professor Rogério falou. Volta aqui comigo na tela. Rogério, nosso querido aluno, ele é um... Nós sabemos que são alunos tops, né? Claro. Mediação, você vai sair preparado para passar em vestibular, em concurso. Acredite nisso, porque nós acreditamos em você. Fica a dica do professor Jorge aí, ó. Mas a dica, além dessa motivação, não é só essa. É você... A dica é sempre você não... Sempre desconfiar das afirmações muito contundentes. Sim. Aquela afirmação muito forte, aquela coisa que tira todas as outras, é muito complicado acreditar numa afirmação que generaliza. Ou então extrema demais, né? Isso, exatamente. Então, sempre desconfie de questões assim que ou coloca tudo, ou todos, ou ninguém, ou nada. Ou nada. Sempre desconfie, beleza? Essa é a dica da mediação para vocês, professor de geografia. Isso para qualquer disciplina, né? Com certeza. D. Foram implantados pela SEDAM. E letra E. Nenhum critério foi exigido para ser beneficiário dele. Pois é, né? Outra palavra aí, nenhum, né? Nenhum critério. Até grifar aqui, nenhum. Será que foi realmente nenhum critério? E aí, galerinha, fala. Vamos analisar e já confirmar qual é a resposta correta. Vamos lá? Alternativa, professor Jorge, alternativa B, né? B, exatamente, porque, olha só, falou o IBAMA, né? O IBAMA ele vai aparecer bem depois, né? Com certeza. O C ali, não há relação destes projetos com desmatamento. Óbvio, foi o que nós falamos o tempo todo, sempre teve essa relação. Com certeza. Foram políticas públicas que interferiram diretamente e causaram né, essa justificação deste impacto ambiental. Com certeza. Né? E outra coisa, você falou na aula de revisão algo muito interessante. O espaço ele é construído com o tempo. Então, você criar um estado, criar uma cidade, é inevitável quando a gente fala de progresso, essa questão aí, né, principalmente na década de 70 e 80, a questão ambiental.
e a paisagem acaba sendo transformada até os dias atuais. Isso. Certo? Que é a outra, Você pode até grifar aí no seu caderno. Tem palavras bonitas, pessoal, que aparecem nas provas, no Enem, tudo. Sim. Por exemplo, essa ação humana pode não vir com ação humana, pode vir escrito ação antrópica. Ação antrópica. Ah, professor, agora eu não sei nem o que é ação antrópica. Beleza, anote aí, grifa. Ação antrópica é o mesmo que ação humana. Fica a dica, mais uma dica de geografia de Rondônia. Vamos lá, galera. Questão 2. Então, olha só, o INCRA realmente assumiu a responsabilidade na organização dos projetos de colonização aqui em Rondônia, com infraestrutura e também assentou os beneficiários. Vamos para a nossa questão 2. Primeiro projeto integrado de colonização no território federal de Rondônia, implantado em terras férteis na região central de Rondônia, atraiu o mais intenso fluxo migratório dirigido a Rondônia. Conclui-se que trata-se do... Aí temos vários PICs, não é isso? É isso aí. Rogério, falado durante a aula. Muito bem. Falamos aí como está falando. A alternativa A, PIC Sidney Girão. B, PIC de Paraná. C, PIC Ouro Preto. D, o PIC de Porto Velho. E o E, PIC... É o seguinte, a letra D, nosso querido aluno, chega aí, vamos falar uma coisinha sobre isso aí. Fala aí sobre a letra D. Olha só, a letra D, olha só. O aluno, uma outra dica para o nosso querido aluno fazer raciocínios lógicos. Porque o próprio aluno ele pode usar dessas informações e buscar na mente o desenho do espaço geográfico do estado de Rondônia. Sim. Então ele vai eliminar qual ali de cara? Opa. A letra D. Sim. Porto Velho está na região central? A questão diz que é na região central. Boa, boa, boa. Olha aí, galera. Mais uma dica. Vamos lá, então, qual que é a região que passou por todo esse processo aí? Terra fértil, está localizada na parte central de Rondônia e recebeu um grande fluxo migratório dirigido a Rondônia. E aí, qual foi o projeto que o texto está mencionando? Então, sem perca de tempo aí, ó, PIC Ouro Preto. Lá tem uma praça linda, viu? Em Ouro Preto. Bonito. Nossa, eu gostei muito da cidade. Um abraço, né, para os estudantes aí dessa região. Da região de Ouro Preto, a região central ali. Região central de Rondônia. Um grande abraço aí. Beleza. Para cada aluno, cada professor presencial, galera. Vamos lá. Questão 3. As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 922 quilômetros quadrados em agosto de 2019. Enquanto que, em agosto de 2018, a degradação florestal detectada totalizou 119 quilômetros quadrados, um aumento de 675% em Rondônia, o município que mais desmatou com base no ano de 2019 foi... Em Rondônia, o município que mais desmatou, né, com base no ano de 2019 foi, ou seja, o comando da questão quer saber quem foi que mais derrubou a floresta, né? Muito bem. Com base na explicação da aula e também naquele gráfico que nós apresentamos aí para vocês. E esse gráfico estava até na aula de revisão. Então, vai lembrar, é só lembrar daquele gráficozinho lá de barras em vermelho que o aluno, na hora da resolução, acho que lembrou bem, professor Jorge, daquela apresentação. E por isso, o que aconteceu? Ele vibrou e acertou essa questão. Certo? Com certeza. Então, sem perca de tempo, vamos já conferir aí, ó. A alternativa correta é a alternativa E, Porto Velho. Lá nós tínhamos Nova Mamoré, Buritis, Pimenta Bueno, Cacoal, mas durante esse período, quem mais desmatou, conforme a pesquisa, Porto Velho. Beleza. Certo, galera? E tu acha que eles acertaram isso aí? De boa? Tranquilo? Com certeza. Tranquilo? Eu tenho certeza. Mamão com açúcar? Mamão com açúcar. Fechou, mano. Então vamos lá. Questão 4. O uso da floresta úmida para a agricultura, normalmente envolvendo desmatamento, altera radicalmente as características ecológicas, tais como a vegetação, solos, ciclo de nutrientes e diversidade de espécies. Padrões de uso da floresta úmida têm levantado preocupações amplamente compartilhadas.
É importante examinar alguma dessas preocupações, incluindo alguns desses equívocos populares a respeito das consequências ambientais, para que se possa avaliar a agricultura pioneira em termos de seu custo ambiental e chances de sustentabilidade a longo prazo. Um dos problemas ambientais decorrentes das alterações sobre o ambiente natural em destaque é a perda de fertilidade do solo em razão da redução da serrapilheira. B. Maior formação dos rios voadores responsável por chuvas no centro-sul brasileiro. C. O aumento da erosão superficial decorrente da redução do processo de lixiviação do solo. D. A maior atuação da massa tropical continental sobre a região, aumentando as estiagens. E, letra E, a redução da amplitude térmica anual com maior ocorrência do fenômeno da friagem. E aí, galera? Essa questão aí, cheios de detalhes, certo, professor Jorge? Muitos detalhes que o aluno tem que considerar, mas aí o segredo dessa questão é entender, vem aqui comigo rapidamente, entender o enunciado, interpretar, porque aí envolve a questão do conhecimento geográfico, conhecimento biológico, mas também a questão da interpretação. Interpretação. Mas a gente tem que ficar ligado num detalhe. Pode falar. Que aí eu vou agora abrir sua mente para você entender uma coisa. Pode falar. Sobre essa garotada que está vendo aí a gente, essa garotada esperta. Olha aí. Eles são do campo. Verdade. Então essa questão foi com o quê? Com mamão com açúcar. Mamão com açúcar, então, olha aí. Eles são de lá. É verdade, havia esquecido. Então, tranquilo, galera. Vamos confirmar, então, qual é a alternativa correta. Então, olha, o que vai acontecer com todos os problemas ambientais decorrentes da alteração sobre o problema mencionado no texto? A perda de fertilidade do solo em razão da redução da serrapilheira. Essa serrapilheira, vem aqui comigo rapidamente, que é formada, galera, nas áreas de floresta, principalmente aqui na Amazônia, que é muito importante para o cultivo, porque ela se forma a partir da decomposição das folhas, dos troncos, das árvores, dos restos de animais, vegetais, até os excrementos dos animais. Isso. Então, tudo isso depositado no solo passa com um processo aí de decomposição e gera a famosa serrapilheira. E quando o desmatamento acaba sendo intensificado numa área, vai gerar uma consequência, né? Se você não tem floresta, aquele solo que era formado para o cultivo, né? Esse solo orgânico, deixa de ser formado. Então, acaba sendo uma consequência conforme mostrado no texto. Perfeito. Beleza? Vamos lá. Questão 5. Comente sobre a influência do aumento populacional incentivado pelo governo e relacione-o ao desmatamento em Rondônia. Olha só, professor Rogério. Vamos lá, professor Jorge. Como eu sei que você é fera, você falou para a garotada, para esses nossos queridos alunos, que a todo momento você sempre estava evidenciando a questão do impacto ambiental gerado pelo homem no espaço de Rondônia, né? No espaço geográfico de Rondônia. Então, a gente pode ter a convicção e a certeza de que nossos queridos alunos fizeram uma produção de texto condizente com o que eles ouviram revisaram sobre esse assunto. Muito bem. É isso? Já é uma revisão, né? Já é uma revisão. E outra, não se preocupe se você escreveu algo diferente do que a gente vai mostrar. Mas, se tiver adequado a algo parecido, vai estar correta a questão. Beleza. Não é isso? É isso mesmo. Vamos lá. O aluno deverá observar que as políticas governamentais foram determinantes para a devastação da floresta em nosso estado, inclusive aumentando drasticamente a população do nosso estado, além de implantação de projetos de assentamentos planejados, nem fizeram estudos técnicos dos impactos ambientais que estas medidas causariam ao meio ambiente do nosso estado. E aí, será que nossos queridos alunos lembraram disso?
Lembraram e assim, de uma forma como você falou, assim, não citou dessa forma, lembrou da questão dos impactos, até mesmo na questão histórica, que era mais atrás, da migração. Se citou informações referente a essas situações que falamos durante a aula, tá tudo certo, tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, professor Jorge. Maravilha. Fechou, galera? Então é isso, a gente volta no nosso próximo encontro. Até mais, tchau! Grande abraço!